Aleluia. Para você também que está nos acompanhando, seja bem-vindo. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, abram a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8. Deuteronômio, capítulo de número 8, no versículo 2. Aleluia. Eu vou ler na versão NVI. Diz assim: lembra-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos mandamentos ou não. Só até aqui, feche seus olhos. Aleluia. Ore ao Senhor, peça para Deus falar com você nesta noite. Aleluia. Pai, nesta noite, Senhor, nós te pedimos, doce Espírito, venha falar conosco, Pai, fala ao nosso coração, ministra, Senhor, aos nossos corações. Pai, a tua igreja está com os ouvidos atentos e o coração aberto para ser ministrada nesta noite. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, fala conosco, Pai, para a glória do teu nome. Amém. Tira um pouquinho do agudo aí. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não, piorou. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Enquanto ele mexe lá, vamos tentando aqui. Tudo bem, amados? Vocês estão bem? Como é que está nessa véspera de feriado? Nossa, que ânimo, hein? Ah, pastor, eu queria estar na praia. Queria, né? Mas você está aqui. Amém? Eu sei que Deus tem algo especial para falar com vocês, como tem para falar comigo. Amados, eu confesso a vocês que esse texto em que nós lemos é um texto que tem norteado a minha vida desde o começo da minha conversão. E todas as vezes que eu tenho oportunidade de fazer a releitura desta passagem, Deus, ele sempre fala conosco de uma forma diferente. E eu creio que não vai ser diferente nesta noite. E se eu pudesse dar um título, como eu dei, uma vida no deserto. Alguém aqui poderia dizer assim: ah, pastor, eu queria ter uma vida no paraíso, no oásis, né, num lugar de bastante descanso e refrigério. Mas às vezes nós precisamos ver o que Deus quer falar conosco, a maneira com que Deus quer ministrar aos nossos corações. E embora eu fiz apenas a leitura do verso 2, se você for ler todo o capítulo 8, você vai ver que é um processo difícil de uma liderança, que embora tenha se mantido fiel à visão, ao propósito, ele cometeu algumas falhas, alguns erros, por força do amor que ele tinha pelo povo. E a Bíblia diz que quando Deus libertou o povo da escravidão, Deus libertou com um propósito estabelecido. E na maneira com que as pessoas foram caminhando, eles foram se transformando o seu propósito mais longínquo. E quando Deus revela a Moisés que o seu tempo havia se encerrado, e não seria ele o responsável de introduzir o povo à terra que Deus havia prometido, ele reúne todo o povo de Israel e faz essa declaração, traz essa orientação, como alguém que fez a avaliação da sua vida, e ele traz algumas, como é que eu vou dizer assim, algumas pérolas para a geração que estava por vir.
E quando nós observamos o texto, a Bíblia traz uma ênfase sobre a memória, a lembrança, o período, o tempo, a forma e a promessa. E aí eu te pergunto, quantos aqui já passaram pelos desertos da vida? Quem aqui? Sabe, onde você está peregrinando e você não vê as coisas mudarem. Parece que a dor, o sofrimento, a escassez, a falta se torna cada vez mais distante. E talvez você tenha vivido nesse deserto e não tenha compreendido as razões. Eu sempre digo que o deserto é a melhor escola da vida do cristão. Se nós soubéssemos o como é bom passar por ele, nós iríamos muito mais rápido para o deserto do que esperar Deus nos levar para ele. Porque queira ou não, ele é pedagógico, né? Aqui nós temos inúmeros professores aqui que sabem um método que você utiliza para ensinar. E um dos métodos que Deus nos ensina é o deserto. O deserto é o lugar, eu sempre digo que é onde Deus vai tirar de nós o melhor e o pior. Mas como nós nos comportamos nos desertos da vida, é que vai fazer a diferença, se nós só vamos passar por ele ou vamos permanecer nele. E o texto deixa muito claro isso, né? E aí nós começamos a avaliar e vemos que Deus está falando de lembranças, de tempos, de propósitos. E eu queria avaliar com você nesta noite alguns pontos que talvez você possa não perceber, mas você está respondendo nos desertos da vida. Porque o mais importante é como nós respondemos para Deus. É isso que faz a diferença. Porque Deus, ele sempre nos chama com um propósito estabelecido. E à medida em que nós vamos respondendo aquilo que Deus nos chamou, é que vai fazer a diferença em relação ao tempo. Porque se você lembrar, quando Deus tirou o povo com a mão forte do Egito, Deus havia dito que ele tinha um propósito, que o povo fizesse o quê? Lembram? Um tempo de celebração, um culto de adoração, reconhecesse aquilo que Deus havia feito, porque Deus tirou eles com um propósito. E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, e eu queria partilhar com você, se você puder anotar, é que a motivação errada no coração é que faz com que você permaneça muito tempo no deserto. Você pode ser profeta e dizer para o teu irmão? Diga para ele: a motivação errada do seu coração é que vai fazer com que você permaneça mais tempo no deserto. Por quê, querido? Às vezes nós achamos que estamos fazendo coisas para Deus e na verdade não estamos. Às vezes o nosso coração, ele nos engana. Nós realizamos obras achando que é para Deus, mas na verdade estamos edificando um monumento para nós mesmos. É isso que acontece na maioria das vezes. Porque nós achamos que a motivação é certa, mas ela é errada. Por quê? Porque somos motivados de acordo com o nosso coração. Você faz coisas para Deus, mas você espera o reconhecimento dos homens. Você não espera o reconhecimento de Deus. Você quer que os homens te notem. Você quer que os homens te exaltem. Você quer que os homens façam com que você seja glorificado naquilo que você está fazendo, mesmo de forma impensada. E o deserto, ele nos instiga essas motivações erradas no coração. Porque é interessante que no deserto nós temos o que? O sol, não é? E que mais? E a seca. E o interessante é que quando você olha para aquilo que nós entendemos ser o ser que nos ilumina, que é o sol, nós vemos a grandeza de Deus, o favor de Deus,
e também nós vemos a sequidão. Então, um crente seco é um crente que não frutifica. Um crente seco que vive na sua natureza humana, sabe, ele não tem nada para dar, não tem nada para ministrar. Então, às vezes, nós estamos caminhando nos desertos de Deus e esquecendo que Deus tem para nós uma direção, um lugar especial. Como nós ministramos aqui no curso de homens, nós sempre dizemos: o Canaã de Deus é um lugar de deleite, é um lugar de descanso, é aquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus quer nos dar um lugar de paz, amém? Deus quer nos dar um ambiente em que nós possamos descansar nele, mas a maneira com que a gente responde para Deus, isso pode se tornar tardio, ou nem sequer você pode possuir aquilo que Deus tem para você. Abra comigo em Êxodo 13, vamos ler o versículo 3 ao 5. Fala, pastor, você está baseando em quê? Na palavra. Então disse Moisés ao povo: comemoraremos neste dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com a mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. Inicia com a primeira lua nova. No mês de Abibe que vocês estão saindo. Que mês de Abibe é esse? É o primeiro mês do calendário judaico. É o início da primavera. Então, quando Deus, Ele está dizendo que esse é o momento em que você, quando rompe a barreira da escravidão, celebre ao Senhor. A primeira coisa a fazer, celebre ao Senhor, glorifique ao Senhor. Deus, Ele é maravilhoso. Eu sempre fico pensando, dizendo assim: para Deus nos libertar da escravidão, é muito fácil. O difícil é tirar a escravidão que está dentro de nós. Por quê? Porque você vai observando que Deus, Ele dentro da sua riqueza, da sua grandiosidade, no versículo 5 diz assim: quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, terra que Ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde mana leite e mel, vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mês. Então, quando Deus nos tira, querido, do lugar que nos escraviza, daquilo que nos escraviza, Ele quer encontrar em nós o quê? Um coração grato, um coração que esteja sempre pronto a reconhecer a grandeza e o favor de Deus. E aí nós vamos para essa situação com a nossa motivação errada. Nós queremos ser glorificados, mas não queremos glorificar a Deus. Nós queremos ser reconhecidos, mas não queremos reconhecer que é Deus que faz todas as coisas. Aí o seu coração se fecha. E a segunda coisa que eu aprendo na caminhada no deserto é a ausência de celebração. Só podemos celebrar a redenção com a revelação vivenciada da plenitude da ressurreição. Quem é grato a Deus pelo que Ele fez na sua vida? Se você é grato, irmão, você tem que ter uma vida de celebração. Eu estava conversando aqui, acho que foi ontem ou sexta, não sei, a gente perde noção do tempo, porque a gente vive tanto tempo na igreja. Eu falei, quando eu me converti e entrei na igreja pela primeira vez, eu ouvi uma canção. E eu, sem entendimento algum, eu chorava, porque eu olhava para dentro de mim e sabia que eu jamais expressava aquilo que estava sendo cantado, que era consagração. Lembra o texto?
Está preparado aí, meu cantor preferido? Esse é meu cantor preferido. Então, quando a gente olha para aquilo que a gente celebra, irmãos, o texto a frase é: celebrarei a ti, ó Deus, com o meu viver, contarei e cantarei as suas obras. Então, se a minha vida não celebra, se a minha vida não diz o que Deus fez, irmão, eu vou continuar no deserto da vida, sem desfrutar a grandeza de Deus. E eu chorava ardentemente, porque eu dizia assim: Senhor, isso é impossível. Quando você entende isso, irmão, porque a única maneira de você entender e compreender isso, é celebrando, é glorificando, é exaltando, porque quando Deus tirou o povo, diz assim: olha, vocês vão se reunir nas suas casas, vai pegar um cordeiro, vai sacrificar, vai fazer ali a sua ceia, e nos umbrais da porta colocai o sangue do cordeiro, porque quando o anjo da morte passar, reconhecendo o sangue do cordeiro, nenhum dos seus serão ceifados. Então o Senhor disse a eles que você deveria passar isso de geração em geração, fazer tudo isso, contar para os filhos, porque era a única maneira das crianças compreenderem o propósito de Deus. E hoje, o que nós vemos? Que os pais não celebram, que os pais não introduzem no coração dos filhos para lembrar do sacrifício pascual. Por isso que muitos dos nossos estão fora da igreja, porque aquele que foi liberto não celebra com a vida. Muitos, não são poucos, porque Deus ordenou. Abra em Êxodo 23, 14 ao 17. Aleluia. Aleluia. O 14 diz: 3 vezes por ano vocês celebram festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Comam pão sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso na época determinada do mês de Abibe, pois nesse mês vocês sairão do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos. Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa encerrando da colheita, quando do final do ano vocês armazenarão as colheitas. Então não é sugestivo. Quando Deus te tirar, quando Deus te tirou, Deus te proveu todas as coisas. E Ele disse: celebre. Celebre a colheita, celebre a semente, celebre a liberdade, celebre, festejem, glorifiquem, exalte. Aleluia. Porque esse é o propósito de Deus, irmãos. Deus não te tirou da onde você estava para que o nome dele não seja glorificado através da sua vida. O deserto que você tem passado, as dificuldades que você tem passado, saiba que Deus tem um propósito de que você tenha boas colheitas, que você possa semear, que você possa colher e que você possa exaltar, glorificar o nome do Senhor. Então os desertos da vida não veio para que você morra nele, mas para que você entenda que Deus estabeleceu o tempo. Ele disse: esse é o tempo determinado, no mês de Abibe, no início da primavera. Aleluia. O primeiro mês do calendário judaico, tudo começa na semente que você planta,
E Deus está dizendo: você vai colher. Então no começo do ano você semeia, no final do ano você glorifica, porque você vai colher. Aleluia. E o interessante é que Deus diz assim, ninguém se apresentará diante de mim de mãos. Você não tem recebido nada de Deus, irmão? Não pode. Não pode. Sabe, a gente sempre procura ministrar aqui para que você compreenda isso. Você não pode estar diante de Deus sem um coração grato a Ele, sem que você não tenha nada para celebrar. Dizer: Pai, muito obrigado pelo fôlego de vida. Pai, muito obrigado porque o Senhor me deu o direito da vida. Muito obrigado porque o Senhor me deu habilidade, me deu capacidade, me deu oportunidades. Sabe, quando você vem diante do Senhor, venha com esse coração grato para celebrar tudo aquilo que Deus realmente determinou. Porque o deserto, irmão, não é um lugar de festa, mas é um lugar de tédio. E certamente Deus não quer que você permaneça nele. Deus quer que você passe por ele. Mas precisamos passar por ele. E a terceira coisa que eu aprendo, que o deserto é um lugar onde se manifesta a indisciplina e a falta de compromisso com Deus. Abra Deuteronômio 12, 7 e 8. Diz assim: ali, na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os te abençoará. Vocês não agirão como estamos agindo aqui, cada um fazendo o que bem. Irmãos, o deserto não é lugar de semear e nem de colher nada. Mas o que nós aprendemos? Que o crente agindo na sua própria natureza carnal, ele vai permanecer no deserto sem possuir nada de Deus. Isso é porque ele faz o quê? Porque ele parece bem aos seus próprios olhos. Às vezes nós queremos fazer coisas que nós achamos que é o melhor. E essas ações, elas deixam de ser ações sinceras diante de Deus. E aí nós começamos a sofrer no deserto. Porque é o que a nação de Israel fez. Achavam que era melhor aos seus próprios olhos. E nós temos uma dificuldade tremenda de esperar o tempo de Deus. E quando Deus nos direciona para fazer coisas, irmãos, faça o que Deus mandou fazer. Paulo ensina na igreja de Coríntios, lá em 1 Coríntios 10:5, ele diz assim: contudo Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Então observa que o comportamento do povo agradou a Deus? Não. E o que aconteceu? Foram morrendo no deserto, e foi renovando as gerações. Você pode escolher, querido, passar por ele ou morrer nele. E nós observamos tanta gente morrendo nas coisas de Deus, porque tem dificuldade de submeter a orientação de Deus, as direções de Deus. E se você fizer isso, você entra na outra fase. Não entrarão no descanso de Deus, ficarão fora da promessa de Deus. Então imagine só, a gente tem que tomar muito cuidado, querido, nas informações que nós damos, a maneira com que nós vamos direcionando aquilo que Deus tem nos confiado. E como líder,
E como membro do corpo de Cristo, nós temos que tomar muito cuidado. As pessoas que estão caminhando conosco, como é que nós estamos semeando no coração delas? E aí eu vejo a quarta fase: não entram no descanso de Deus. Coloca comigo aí, Deuteronômio capítulo 12, verso 9. Diz assim: pois ainda não chegarão ao lugar de descanso, e a herança que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês. Hebreus 4:9 diz assim: assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. O 10: pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Então, enquanto vivermos apenas para fazer aquilo que agrada o nosso coração, jamais desfrutaremos do melhor de Deus, jamais desfrutaremos do descanso de Deus, porque o Senhor é a razão pela qual nós aprendemos a descansar nele. Teremos o melhor de Deus se formos obedientes às direções de Deus. Irmão, Deus não nos tirou da onde nos tirou se não tem um lugar melhor para você. Pensa nisso, querido. Deus não chamou você para o plano de redenção, para o plano da salvação, se não tivesse algo melhor para a sua vida. Aprenda a descansar nele, aprenda a caminhar nele. E se você não entender isso, você vai ficar vivendo a sua vida num deserto. Por que as pessoas se tornam tão, distante do propósito de Deus? Por quê? Porque comete alguns erros. Murmura. Não vive uma vida de fé. Continua tendo a mesma vida. Não consegue olhar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia. E aí, entra no quinto ponto: não se aproximaram da herança. O que nos faz perder a promessa, perder a oportunidade do lugar de descanso? A incredulidade. A incredulidade impediu o povo de Israel de conquistar o lugar que Deus havia dado a eles. Em Números 13:33 diz assim: vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, e a nós e a eles. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos que Deus chama Moisés e dá a Moisés uma orientação, dizendo assim: olha, chame cada um de cada tribo e manda avistar a terra que eu hei de dar. Essa foi a orientação de Deus. Moisés faz parcialmente. Ele chama o povo, conforme Deus havia orientado, e diz a ele: vá e veja a terra que Deus há de dar, vê quem habita nela, vê isso, vê aquilo outro. Deus não pediu para que ele fizesse uma avaliação de risco. Deus disse: vá e vê, só. Mas quando você acrescenta, você, ao invés de gerar fé, você gera incredulidade. Você, ao invés de olhar nas possibilidades, você só enxerga a dificuldade. Você não consegue ver que Deus pode fazer muito mais do que você pensa. Sabe aquele que se enche de fé e de convicção diante daquilo que Deus está pedindo para fazer? Mas você só olha o quê? As dificuldades. Vai ver a terra que eu hei de dar. Ah, quem habita lá é gigante, são grandes, nós somos como gafanhotos. Começa a gerar o quê? Incredulidade. Não vê a grande oportunidade que Deus está dando. A Bíblia diz que dos 12, apenas 2
geraram fé no coração. Os demais, sabe quando Deus chega para você e diz assim: olha, você é o menor da casa do teu pai, mas você é valoroso, farei de você um guerreiro. Senhor, você não está enganado não é na casa do lado? Olha para mim, eu sou incapaz. Sabe, amado, nós olhamos para nós e achamos que Deus não pode encontrar em nós qualidades que o homem nenhum pode ver. Mas quando você começa a olhar e fala assim: é Deus que prometeu, então eu vou ficar firme na promessa de Deus, porque eu sei que vai cumprir. Aleluia. Irmãos, é isso que nós temos que crer, sabe, encher o nosso coração de fé e acreditar na palavra que Deus liberou. E o motivo que nos impede de desfrutar aquilo que Deus tem para nós é a mesma coisa quando nós negligenciamos aquilo que Cristo conquistou por nós. Aí eu te pergunto, quais são as evidências de uma pessoa que está vivendo no deserto? Murmurador, incrédulo, carnal, que mais? Não realiza nada, não prospera em nada. Essas são os sinais, é as características daquele que está vivendo no deserto. É possível viver vagando pelo deserto? Eu te pergunto, é possível? É possível. Por que não sai? Por que não muda? Se Deus é que é o seu condutor. Porque nós precisamos rever. Outra coisa, a nossa mente. Números 11, do 4 a 8, coloca para mim aí. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Continua. O maná era como semente, de coentro, e tinha a aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía num moinho manual e socava num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. O maná era bom, era a provisão do Senhor. Mas o maná não servia como um propósito de dieta do povo de Israel. E Deus enviava todos os dias aquilo que eles precisavam, supria as suas necessidades básicas, durante 40 anos. E o povo ficava o quê? Lembrando da onde? Quando eu não era crente. Rapaz, cada festa. Né, Maico? Não é assim no canto. O Maico é original. Mas sabe, quando você não consegue se libertar daquilo que te escravizava, e o que Deus está te dando, você recebe com desdém.
Já viu aquele que quando vai dar o testemunho, aqueles que viveram uma vida bastante intensa no meio secular, ele fala com alegria. Aí quando ele vai falar o tempo da conversão, ele fala: quando eu me converti, quanta luta, quanta prova, quantas privações, né? Oh Senhor, ai como era bom, né? Sabe? Mas depois que eu vim para o Senhor, irmão, que provas, é só chuchu, né? Só repolho, carne, só em fotografia, e ainda mais hoje, contrafilé R$50, era a mesma coisa. Sabe, o povo fazendo um comparativo entre aquilo que Deus estava dando, só que não entende que o processo de Deus é nos purificar, é nos fazer entender que nós precisamos ser suprido pelo Senhor. Não adianta você querer fazer 21 dias de jejum de Daniel, que o que Daniel estava propondo não é fazer um jejum de legumes. O que Daniel estava propondo é dizer assim: eu não quero nada que não venha de Deus, eu não quero sentar na mesa do rei e que possa me contaminar com as coisas que são oferecidas, eu quero o que vem do céu. E quando nós estamos falando do maná que vem do céu, querido, nós estamos falando de Cristo Jesus, que é o nosso suprimento. Então como é que eu posso desconsiderar o que Deus está me dando? Deus havia preparado um lugar de deleite, porém o povo preferiam ficar sonhando com as coisas do passado. Então aqueles que não entendem isso, não entendem que foi remido por Deus, e que viver no deserto, o propósito de Deus é despertar em você um apetite espiritual. É isso que Deus quer, irmão. Quanto mais você mortificar a sua natureza carnal, mais a natureza espiritual vai se revelar a você, despertar em você, tirar as coisas mundanas de você. E o que nós vemos é que o povo de Israel não entendia isso. Como é que você pode comparar o que Deus está fazendo pelo tempo de escravidão? Ai, como era bom o tempo do Egito. Nossa, lá nós tínhamos carne de primeira, cortes nobres, tínhamos carne argentina, T-bone, baby beef. Olha, está com fome aí, né? Eita. Então, se nós não entendemos isso, irmãos, nós continuaremos no deserto com as nossas práticas mundanas. Se nós não aprendemos que quem vai nos alimentar é o pão vivo que desceu do céu, é o maná que vem do Senhor, sabe, amado? Aleluia! Se alimente de Deus, seja o melhor homem de Deus. Sabe, talvez você tenha experimentado vários pratos, como diz os penteca, mas o que nós temos que entender, irmãos, é que o mais importante é o pão que vem do céu. Você pode ter experimentado unções diferentes, sinais diferentes, por ver prodígios, milagres e maravilhas, porque Deus se revelou ao povo de Deus no deserto. Mas os dons espirituais é o que Deus quer se revelar a você. E se você não entender isso, você vai continuar comendo o mesmo alimento. O que lhe impede de desfrutar da terra que manda leite e mel? Você acha que Deus não podia ter feito isso em uma semana? Não.
Deus podia. Mas a Bíblia diz claramente que Deus, ele sonda e conhece o nosso coração. E quando Moisés, ele relata isso para o povo, ele traz essa memória. Vocês precisam lembrar, vocês não podem esquecer o que Deus fez, como Deus nos conduziu nesse tempo todo. Não te faltou nada, não faltou nada para o povo, mas Deus fez tudo isso com um propósito estabelecido. Primeiro, te humilhar. Mas falou, nossa, Deus tem prazer em nos humilhar. Não, o sentido do humilhar é saber se você se submeteria ou não. Tem atitudes de quem serve, de quem sabe viver o propósito de Deus. Deus quer te provar, saber se você vai realmente corresponder. E outra, o que carrega no seu coração, a motivação certa, características de um homem e uma mulher que realmente sabe viver as coisas em Deus. Não seja um exemplo negativo, mas seja aquele que realmente fique firme nos propósitos de Deus. Não esqueça da promessa de Deus. Aleluia, aleluia, porque nós poderemos, irmãos, trazer características de Deus em nós. E eu quero fechar com Paulo exortando a igreja de Corinto. Abra comigo 1 Coríntios, capítulo 10. Nós poderíamos citar aqui muitas outras características, mas no entanto eu quero me basear no que Paulo está dizendo. Verso 1 do capítulo 10 de 1 Coríntios. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobiçamos más coisas, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a farra. Nós não praticamos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertências para nós, porque quem tem chegado ao fim dos tempos, assim, aquele que julgar estar firme, cuida-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Observa que Paulo está dizendo que as orientações que Deus deu
traz como exemplo para que nós não vivamos como Israel viveu. Quão triste e quão amargo é quando você passa com Deus e seja reprovado. Eu lembro uma vez, o pastor perguntou assim: qual seria a melhor igreja para você congregar? Aqui ou a igreja de Moisés? Quem queria ter Moisés como pastor? Quando você olha para o texto, você vê que por força do comportamento do povo, quantos morreram? 23 mil. Quantos morreram aqui? Nenhum ainda, então vocês estão na vantagem. Se você for olhar para grandes homens de Deus, Deus ele tem um limite, e quando esse limite de Deus termina, o juízo de Deus vem. Mas quando nós olhamos para o ministério de Cristo, querido, graças a Deus que hoje a misericórdia de Deus nos alcança. Então você tem passado pelo deserto do Senhor, saiba que Cristo venceu por você. Sabe, você já é mais do que vencedor por meio dele. Então quando nós olhamos para a expressão maior, embora o sentimento do deserto seja amargo, seja uma vida dolorosa, uma vida difícil, Deus tem um Canaã para cada um de nós. Deus tem uma terra de descanso, Deus tem um lugar de deleite. Deus não quer que você morra, Deus quer te dar vida. E Deus quer que você entenda que o que você está passando em Deus, irmãos, não é para a sua morte, mas é para que você goze da vida eterna. E Deus não vai acrescentar nada na sua vida sem antes provar você por inteiro. Como Paulo diz, Deus, Ele é tão poderoso, que mesmo vindo o mal que é gerado por nós, Ele também nos dá o escape. Se coloque de pé. Deus não dá uma prova maior do que você pode suportar ou carregar. Deus tem o melhor para nós. Então não lamente o que você está passando, apenas glorifique a Deus, porque Deus quer te forjar uma pessoa melhor. Deus quer nos forjar uma pessoa melhor. Deus tem um lugar especial para você. Deus tem o melhor para você. Mas não negocie, querido, o seu tempo de deserto. Não negocie o seu tempo de dificuldade. Sabe, o processo de Deus, às vezes ele é doloroso. Eu falo assim, hoje não mais, mas eu me lembro que quando garoto, eu morava num bairro perto aqui, e nós morávamos numa rua não pavimentada, e parece que naquele tempo as crianças eram que nem praga, né? Tinha muito na rua, né? Cada família tinha 6, 5. Você ri, mas era assim mesmo. Quem aqui é filho único? Olha, poucos, né? Quem aqui tem mais de 2 irmãos? Mas no meu tempo era assim, era de penca, né? Cada família tinha 5, 6. E eu lembro que quando começou a pavimentar a rua, o bairro onde nós morávamos, as crianças foram tudo para a rua ver pavimentar. E aí respingou aquele pinche na minha perna. Você não tem noção. Aquilo grudou assim, ó, que para tirar, arrancou a pele junto. E para tirar o raio tinha que raspar assim, ó, e era com um escovão de aço. E saía sangue e tudo. Que dor. Eu fui marcado por isso. Então quem é marcado pelas dores, quando você passa pelo processo da purificação em Deus, você sabe o que Deus está fazendo.
E dependendo da maneira com que você veio para Cristo, você pode estar mais impuro do que a gente possa imaginar. Mas existe um processo em que Deus está limpando você. Porque Deus não vai poder dar nada, ou por nada, ou acrescer nada, enquanto você não estiver pleno, enquanto você não estiver pronto para receber. Por isso que o deserto de Deus, ele pode se tornar mais longo se você não aceitar esse processo de purificação. Por isso que Jesus, com a sua morte, ele nos proporcionou passar desta fase, porque pela sua misericórdia, ele morreu em seu lugar, ele revestiu você com a pessoa de Jesus. Então no mundo espiritual, quando você está em Cristo, não vê mais você, mas vê Ele, porque Ele te purificou, Ele te remiu, Ele te perdoou, Ele te salvou. E aí você não precisa mais fazer esse sacrifício que foi feito comigo, porque Jesus disse: vinde a mim, amados do meu Pai. Aleluia. Ele não trouxe condenação a você, mas te libertou por completo. Aleluia. Por isso que ele disse: aquele que vier a mim, eu vos darei descanso. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluia. Por isso que João diz: aquele que confessar os seus pecados, eu não só te perdoarei, como te purificarei de toda injustiça. Aleluia. Irmão, você está no deserto, está difícil, está sofrendo, está doendo. Não seja uma Cassiane, né? Como é que é? Está sofrendo, louve. Está chorando, louve. Está doendo, louve. Não importa, louve. Mas é mais ou menos isso. Seu amor, seu louvor invade. É isso que Deus quer encontrar em mim e em você. Um cântico novo. Não olhar para aquilo que ficou, mas olhar para frente. Porque é o que Jesus propõe: aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, e tudo se fez novo, irmão. Deus tem algo novo para nós, Deus tem algo novo para você. Viver no deserto não é parte do Senhor. Aleluia. Não é o meu gênero musical, mas vamos cantar isso aí? Vamos. Aleluia. Vamos mudar um pouquinho? Hã? Vamos lá, vamos ver se eles estão prontos. Não estão prontos. Tem a letra aí? Não dá para achar a letra aí? Aleluia. Aleluia. Irmão, eu quero te fazer um convite enquanto eles se preparam aqui. Recebam de Deus a unção de Cassiane. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Você que precisa do favor de Deus, da intervenção de Deus. Sabe, quando nós olhamos para o processo de libertação de Deus, em Êxodo capítulo 3 diz que o próprio Deus desceu pessoalmente, porque ouviu o clamor do povo. E Deus tem escutado o nosso clamor, e tem escutado o seu clamor. Se você tem clamado por Deus, pedindo: Deus, muda a minha história, sabe que seu lugar eu quero orar por você. Se você quer verdadeiramente mudar a história da tua vida hoje, sabe, Pai, eu quero sair daqui liberto, livre, para caminhar para a terra que o Senhor tem prometido para mim. Eu quero lugar de paz, eu quero lugar de descanso, eu quero lugar de deleite, eu quero lugar de suprimento. Aleluia. Eu quero aprender a descansar no Senhor. Aleluia. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Tem aqui esse lugar aqui, hein? Tem esse espaço aqui. Sabe, amados, Deus, Ele quer fazer coisas novas. Deus quer nos dar a oportunidade
de adentrar naquilo que Ele prometeu para cada um de nós. Aleluia. E hoje é noite especial de Deus para a tua vida. Aleluia. Deus não quer que você morra no deserto. Deus quer que você se adentre a Canaã de Deus, o lugar de deleite, o lugar de descanso, o lugar que emana leite e mel. Aleluia. Deus te trouxe aqui hoje para mudar a história da sua vida. Aleluia. Como um dia eu entrei e ouvi aquela primeira canção que mudou a minha vida, e eu saí de lá dizendo assim: Senhor, eu quero fazer disso uma verdade. Eu quero celebrar o Senhor com a minha vida. Eu quero contar os feitos do Senhor. Eu quero dizer o quão bom o Senhor é. Aleluia. 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 Coloque a mão no seu coração, você que está aqui em frente. Aleluia. Declare para mim assim, fale comigo agora: Senhor, nesta noite eu sei que o Senhor tem uma terra para mim. O Senhor tem um lugar de descanso. Pai, eu quero sair daqui hoje livre de toda angústia, de toda dor, de todo peso. Aleluia. Talvez você tenha peregrinado por tantos e tanto tempo e a tua vida não tem mudado. Parece que você anda em círculo, mas Deus está direcionando a sua vida hoje. Aleluia.